Olá você, chegou a terça-feira e não é o De Frente com a Blogueirinha. Aqui é o toda a gente do podcast Novas Narrativas Evangélicas, gente. Que bom estar com você aqui mais uma semana, Evelyn. Olá. Olá, amigo. Eu ia dar boa, mas agora é boa tarde. Mas quando você estiver assistindo, será boa noite. Nunca se sabe, Ou né? bom dia, sei lá que horas é, mas que bom que a gente tá aqui de novo, né? Que bom. Bem-vindos, hein? Eu vou chamar aqui agora o nosso convidado, que é incrível. Calma, já vamos apresentar? A gente não vai? Vamos, mas então eu vou fazer uns reclames aqui antes, Então, pra gente começar, né? verdade, Pois gente, é. eu tinha Porque assim, esquecido toda completamente. semana tem um monte de coisa acontecendo legal. Eu queria ler uns comentários aqui. Primeiro, da @psiquismos, lá no nosso YouTube. Eu não sei se tá assistindo no YouTube ou você tá ouvindo no Spotify. Tem sempre essas duas possibilidades. Toda semana tem toda a gente aí nas duas plataformas. Mas tem os comentários no YouTube que eu acho que vale a pena ler. Primeiro, da @psiquismos, que disse assim, ó: cheguei aqui pra julgar e falar mal, saí gostando da vibe do podcast. Olha só que coisa legal de ler. Um beijo. Obrigada pelo comentário. A gente espera encontrar você aí. Pode vir pra criticar e sair gostando de todos os outros também, que vai ser tudo, viu? Tem mais um aqui, esse foi direcionado pra mim, ó, da @Clara foi pessoal. Tenório. Podcast tá maravilhoso. Matheus, só bate menos na mesa, homem. Mas sério, podcast sensacional. Olha, eu vou me policiar hoje aqui de não ficar batendo na mesa, tá? Às vezes é mais forte que eu, você sabe, né, amiga? A gente combinou que vamos dar um toque nele aqui, se for o caso. Mas assim, a gente fala assim também, né, gente? Às vezes a gente vai dar umas batidas na mesa. Meio A carioca gente, esse negócio. entendeu? né? É expressão, a gente é muito expressivo. Mas tá tudo certo. Bom, que bom ter você aqui de novo. E aí agora a gente vai apresentar, assim. Eu Isso, conheci é verdade. o nosso convidado de hoje na pandemia. Fiz um curso dele online. Foi babado! tudo em 2020. E, bom, não, conta aí você, vai. Então eu vou falar aqui já, né? Ele é baiano, vivendo aqui no Rio de Janeiro. Ele é criador do Muro Pequeno, um projeto multiplataforma criado em 2015, nossa, faz tempo, que explora diferentes linguagens para falar de vivências negras, LGBTQIA+, afetividade, autocuidado, religião, cultura e outros assuntos. Ele é jornalista e pesquisador, bacharel em comunicação social, jornalismo e mestre em estudos linguísticos na UFV. Gente, é muita coisa. Também é ativista ligado às causas antirracista e anti-LGBTfobia, atuando junto à Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. E ele é o Lulu, vou te chamar pra chamar ele. Murilo Araújo! A surpresa desse podcast é que temos mais uma host. A gente ama, quanto mais gente, melhor nessa mesa. E a outra surpresa é que temos Murilo aqui com a gente. Oiê! Tô muito feliz. Que delícia! E Murilo, conta pra gente quem é você na fila da cantina. Olha, eu fiquei pensando sobre essa pergunta porque lá na igreja eu não trabalhava na cantina, eu trabalhava na lojinha da festa de padroeiro, entendeu? Era outro vendendo rolê. santinho. A gente vendia uns livros, uns terços, uns negócios pra Muito poder bom. fazer dinheiro pra reforma do salão paroquial, entendeu? Mas eu na fila da cantina normalmente era a pessoa que tava esperando pra comprar o pastel de Dona Isabel, queridíssima, maravilhosa, Tudo. saudosa, que era o babado. Ai, Mas enfim, eu sou Murilo Araújo, sou um baiano, vivendo no Rio de Janeiro, filho de Neide e Júnior. Moro aqui no Rio já faz 9 anos, estudei em Minas Gerais, então tenho umas andanças por aí pelo Brasil. E, ai gente, o que fala, né? A gente fica sempre nessa apresentação, sempre nesse lugar profissional, né? Hoje eu sou blogueira, sou criador de conteúdo, é o que eu tô fazendo da minha vida. Mas tem aí um trabalho, trabalhei como pesquisador por um tempo, né? E por muito tempo eu dizia, hoje eu não digo tanto mais, eu acho. A gente talvez fale um pouco dessa trajetória. Mas por muito tempo eu dizia que a coisa que resumia melhor a minha apresentação é que eu era uma bicha católica. Porque era uma coisa que dominava todas as dimensões da minha vida, assim, no canal falava sobre isso, no meu ativismo era esse, o trabalho de pesquisa na faculdade, no mestrado, no doutorado era sobre católicos LGBT, então todo esse fluxo aí, um tema que tomou minha vida há muito tempo, e que esses atravessamentos, né, que tem as histórias, as jornadas, as trajetórias da gente. Acho que é isso. Bom, eu vou começar então a partir daí, né? A gente tem Diga. uma vivência, né, e uma construção da nossa identidade religiosa diferente, né? Nós crescemos no ambiente evangélico, você cresceu no ambiente católico, que tem também teologias que estão mais ligadas a esse lugar político, né? Que eu acho que tem algumas diferenças e eu queria que você falasse sobre isso, contasse um pouco de como isso te formou, como que foi essa sua experiência também de crescer numa igreja católica. Eu acho que vai ser super bacana
ouvir um pouco da sua história. Conta aí. Foi ótimo, assim. Normalmente não é essa a resposta que as pessoas esperam de uma pessoa LGBT que viveu, que teve sua formação na igreja. E eu admito, assumo com muita tranquilidade que eu tenho clareza que a minha história não é a história da maior parte das pessoas, né? É uma história que é uma exceção, assim. Mas eu tive uma vivência muito tranquila dentro da igreja, assim. E a igreja foi um espaço muito importante para minha formação de vida, de caráter, do meu trabalho, sabe? Tipo, eu sou de uma cidade muito pequena no interior da Bahia. Quer dizer, não muito pequena, mas pequena, né? Tem uma coisa de 40, 50 mil habitantes, assim. E a gente, no sul da Bahia, e a gente frequentava uma comunidade que não era a paróquia, né? Não sei se as pessoas são familiarizadas com a estrutura, mas uma paróquia tem uma igreja matriz com várias comunidades. E a gente não era da igreja matriz, então a gente e era uma paróquia periférica, então era uma comunidade periférica dentro de uma paróquia periférica, numa cidade periférica no interior da Bahia, assim. E quando você fala gente, você fala você e sua família? Eu e minha família, Basicamente eu e minha mãe, mas a família materna, assim, minha avó, minha bisavó, as minhas tias-avós eram todas de igreja. Minha avó do apostolado da oração, minha avó era do grupo de evangelização. Minhas tias do apostolado da oração, ministro da Eucaristia, minha avó era rezadeira. Tudo, assim. Cresci com ladainha, acontecendo ladainha em casa, sabe, assim, tipo... Então, muito dessa cultura, muito desse lugar no catolicismo muito popular, muito essa devoção no catolicismo popular, até um catolicismo muito sincrético, assim, também, né? Essa relação com o candomblé, na Bahia, né? Tudo misturado. Então, tinha muito essa relação. A gente tá em setembro, época de Cosme e Damião, Caruru, não sei o quê. Tipo, cresci, assim, nesse caldeirão de coisa. E quando eu... fiquei adolescente, assim, eu entrei para o grupo de jovens da minha comunidade, que foi um grupo que na época nasceu com a responsabilidade, o papel de fazer a celebração para as crianças na igreja, porque a gente não tinha missa para as crianças na nossa igreja, e um coroinha montou um grupo de jovem para fazer uma celebração para as crianças dia de domingo depois da missa. E eu era uma criança exibida na igreja, entendeu? Tipo, eu cantava, eu participava das coisas. Minha mãe era coordenadora de liturgia, então vestia de anjo para essa apresentação para o teatro da igreja. Tinha todo esse rolê, assim. Me botava na lojinha da festa de padroeiro quando a gente estava arrecadando as coisas, era eu que cuidava do negócio lá. Então, tinha essa vivência, assim, muito ali de comunidade mesmo. E, depois de um tempo, o meu grupo de jovens, ele começou a se vincular a uma pastoral, que é a Pastoral da Juventude, que se organiza nacionalmente. E a Pastoral da Juventude foi responsável pela minha formação social, política, humana, militante, de uma maneira muito profunda, assim, porque a Pastoral da Juventude é uma das pastorais, consideradas pastorais sociais, que eu acho um contrassenso, né? Uma pastoral que não é social, mas... é considerada uma das pastorais sociais da igreja, tem um trabalho muito massa de debate sobre juventude, de discussão das questões de desigualdade, da luta por justiça, da preocupação política, assim, e a PJ foi um espaço muito importante porque, além de me apresentar várias discussões e vários temas, foi também que me apresentou os movimentos sociais. A gente tinha atividade com os movimentos sociais, tinha atividade com os partidos da cidade, tinha toda uma discussão sobre juventude lá. E foi dentro desse espaço católico progressista, muito ligado às comunidades eclesiais de base, teologia da libertação. Foi muito nesse contexto que eu me formei, assim. A primeira vez que eu ouvi falar sobre cotas foi... no curso de teologia. A primeira vez que eu ouvi falar sobre direito LGBT, eu fiz um curso de teologia popular em 2009, que uma das palestras era a respeito às diferenças sexuais, eu nunca me esqueço. Que foi lá um ativista para poder falar. Na época a gente não tinha adoção, não tinha casamento, não tinha nada disso, assim. E ela falando sobre como que pessoas LGBT utilizavam meio que de gambiarras jurídicas para acessar direitos, como que eram processos que famílias LGBT utilizavam para adoção, por exemplo. E isso, assim, dentro do seminário da diocese, no curso de teologia popular, sabe? Então foi nesse espaço que eu tive contato com todas essas questões, assim. Então, anos depois, quando eu me dei conta de que eu era um viadinho, fiquei assim, tá bacana, então, tá tudo certo, é isso, né? É isso. E eu penso que algumas vezes as pessoas
olham para essas narrativas e falam assim, não, mas dentro da Igreja Católica a coisa realmente é mais tranquila, é mais flexível, os católicos são menos fundamentalistas. Eu não sei, sabe, se é bem isso, assim, porque é isso, eu tive a sorte de encontrar esse espaço, de encontrar essa pastoral, de encontrar esse território, mas tem muita gente que não tem, assim, e acho que boa parte do meu desejo, da minha vontade de falar sobre isso quando eu vim produzir conteúdo na internet, e mesmo muito antes, na verdade, né? Minha vontade de começar a falar explicitamente sobre isso, sobre o fato de que eu era gay dentro da igreja, era muito por causa disso, porque eu trabalhava com uma pastoral de jovens, fui amadurecendo nessa pastoral de jovens, fui vendo pessoas mais jovens entrarem na pastoral, vivendo essas mesmas crises totalmente solitárias, totalmente em silêncio, e aí eu já morava em outro estado, né, já estava em outro contexto, outra realidade, também na periferia, no interior de Minas Gerais e tal, então todas essas vivências assim, e foi aí nesse contexto dentro da pastoral da juventude que eu comecei a fazer esse debate, até que eu vim para o Rio e em algum momento entrei para o YouTube. E aí muitas coisas O resto é aconteceram, história, o resto né? é história. E o resto as pessoas acompanharam Um em grande público. caminho que desemboca no YouTube, eu amo. Mas uma coisa que o Murilo falou e que eu fiquei pensando é o quanto algumas vivências são muito parecidas, Sim. né? De igreja, de família. A gente também teve parentes aí que viviam em torno da igreja. A nossa vida, quando a gente é de uma religião desde cedo, é muito com essa ligação, né? Ao mesmo tempo que eu vejo, e aí eu queria ouvir de vocês também, gente, que os evangélicos têm um preconceito contra católicos, né? Total. Assim, vamos dizer aqui. E eu acho que foi um processo de formação que tinha que demonizar o catolicismo Sim. de alguma forma, né? Assim. E eu lembro de quando eu era criança, na escola, a minha escola era muito católica, assim, era pública, mas era muito católica, tinha que rezar e tal. Aí a professora mandava fazer isso aqui. Aí eu assim, não, meu Deus, se eu fizer isso, não posso. Já era. Meu pai não deixa, minha família não deixa, eu sou evangélica, eu não posso me benzer assim. Hoje eu vejo uma besteira, gente. Quando, pelo amor de quando eu Deus. era criança, eu prendia a respiração dentro da igreja. Eu não queria. Eu ia em casamento católico Meu e eu prendia a Deus. respiração. Eu ficava com medo. Eu falava, esse cheiro aqui é de santo. Aí eu ficava. Olha só. Porque horror. eu juro, eu fazia isso. E assim, hoje em dia, eu não posso viajar pra uma cidade sem visitar uma igreja católica. Pois é, muita Pois é. cultura. E o catolicismo popular, como você falou, Sim. é tipo bizarramente Sim. lindo, assim, Sim. né? E completamente diferente do que a gente foi apresentado, né? Minha mãe foi católica até os 19 anos e ela marca muito isso, assim, né? Tipo, até os 19 eu fui católica, como se dentro da experiência cristã você pudesse fazer Tivesse essa feito- cisão. Aham, Como sim. se eu fosse um tipo de Diferente. cristão antes e outro, sabe? Aham, sim. Sendo que é tudo cristão, gente, pelo amor de Deus. Exato. Mas sempre foi, né, assim, sempre foi visto como eles e a gente, né? Total. Não era nem o mundo e a igreja como todo. Não tinha. Era a gente contra os católicos à toa. Muito é. à toa. E sempre batendo nessa história da idolatria. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na igreja católica, eu estava no campeonato de judô, acontecendo ao lado da igreja católica. E quando eu entrei esperando uma coisa, assim, meio pesada, né? Porque me falavam tanto daquilo, assim, né? E aí eu entrei e falei assim... Esse templo é muito bonito. Aham, sim. Foi tudo que eu tinha a dizer. E depois, anos depois, no aniversário de uma amiga que fez uma missa nos 15 anos dela. E foi uma experiência tão bacana também. E os meus amigos católicos, diga-se de passagem aqui, podiam dançar na festa junina da escola. Eles comiam o doce de Cosme e Damião, a gente estava Sim, falando aqui agora há aham. pouco. Então era assim, eu ficava observando a experiência religiosa deles e falava, olha, vocês estão falando mal, mas tem alguma Tô coisa com errada. inveja. Tem inveja. Sim, Era bem total. esse sentimento. Eu peguei um pouco dessas discussões, assim, porque eu peguei muito aquele movimento forte de crescimento das igrejas evangélicas no interior, né? Nas periferias do Brasil, assim, de modo geral. Aquele boom das igrejas evangélicas, o boom da Igreja Universal, não sei o quê, o Malafaia, nada, pode falar Pode, palavrão? fica à Pode vontade. palavrão nesse podcast. Fica à vontade. Ele, assim, na televisão, aparecendo, não sei o quê, sabe? E aí eu tinha essa treta com as minhas colegas evangélicas. Aquele modelo de igreja de célula,
Isso tava pipocando lá na minha região Nossa. nessa época, assim, tinha muito. Eu lembro que foi a época que era a grande crise na minha família, porque minha bisavó, a matriarca, era muito católica. Dia de Sexta-feira da Paixão era sagrado ir pra casa de Dona Cassiano, almoço. Aquela patota de menino, de criança, assim, era uma coisa maravilhosa. Eu adorava muito primo, porque eram 3 gerações, né? Tinha bisavó e tinha muita gente da mesma idade, família que teve muito filho rápido. E aí, em algum momento, começou a gerar aquela crise na família, porque como é que ia contar pra minha avó que as netas dela estavam passando pra lei de crente? Tinha essa Olha só. expressão, passou pra lei de crente, era eu como lembro dizia que a pessoa se converteu. Então, eu me lembro que uma vez minha mãe chegou com a minha bisavó, porque tinha uma briga, minha bisavó tinha um altar, na sala de costura dela, onde ela todos os dias ia rezar o terço. E aí ela tinha imagem de tudo que era santo. E, e tinha uma briga entre minha mãe e uma prima dela de quem ia herdar o altar quando minha bisavó falecesse. E minha bisavó ficava puta com isso, porque ela dizia que estava desejando que ela morresse para poder herdar o altar. E aí essa prima da minha mãe, que disputava com minha mãe o altar, se converteu para uma dessas igrejas de célula, e aí minha mãe jogou isso, falou, tá vendo lá? Porque eu permaneci aqui fiel, agora a senhora já sabe, minha mãe acabou herdando o altar da Olha minha aí, bisavó. ganhou, ganhou, tá. tá. Ganhou. Bom, eu já ia bater na mesa aqui, ao contrário do que os nossos espectadores esperam. Hoje estamos nos policiando, né? Todo mundo batendo no ar aqui. Mas enfim, isso fez muito parte da minha paisagem, assim, essas disputas. E eu lembro que na escola rolava isso, assim, porque eu era o único menino que era, tipo, católico, assim, de igreja, né? Tanto que Que era até, católico praticante, né? que a galera achava até estranho, assim. E foi muito doido, porque parte dessa experiência também, a igreja era um espaço de muito acolhimento pra mim, assim. Enquanto a escola, às vezes, era um espaço muito hostil, né? Era o espaço onde rolava homofobia, o espaço onde rolava o isolamento, né? Solidão, todos aqueles atravessamentos que a gente tem em histórias de pessoas negras na escola, né? No ensino médio, não sei o quê. E a igreja foi um espaço super massa, assim, porque eu tinha o grupo de jovens, aí hoje, assim, olhando pra trás, coisa que ninguém ali tinha referência na época, tipo, meu grupo de jovens era formado massivamente por pessoas negras, obviamente no interior da Bahia, periferia. A igreja era formada majoritariamente por pessoas negras, né? As pessoas que frequentavam a minha comunidade, assim. E aquele espaço ali era um espaço que eu tinha amigos, que a gente ia junto para as festas de São João, que a gente viajava junto, ia pra praia, que eu fazia teatro, que eu cantava, que eu fazia arte, que escrevia texto, que falava na celebração, não sei o que, o espaço. Que eu acho que é uma história que também é muito comum para muitos de nós, assim, né? De ter na igreja esse espaço onde a gente conseguiu desenvolver algum tipo de protagonismo, enquanto outros espaços que a gente vivenciava eram espaços de muita exclusão, assim. E, obviamente, que isso não é sem questões, sem tensões, sem problemas e tal, mas o que eu digo que a grande sorte que eu tive de ser da Pastoral da Juventude é que a Pastoral também me ensinou um Jesus da desobediência, assim, me mostrou muito me apresentou esse Jesus da desobediência, assim, eu nunca me esqueço. A Marília, que foi uma assessora que eu tive, era adolescente ainda, ela falando assim, Jesus falou para dar o outro lado da cara, do rosto, a outra face para bater, mas quando ele cansou de apanhar, ele também entrou no templo virando mesa, chicoteando, quebrando tudo pra geral, entendeu? Tipo, não tem essa não. E a pastoral me radicalizou, assim. Acho que a gente conversou um pouco sobre isso no episódio do Redomas, né? Sim. Falando sobre isso, sobre essas experiências que radicalizaram a gente na igreja, e a PJ me radicalizou muito, assim. E aí eu tinha essa tranquilidade, porque o que eu via de errado dentro da igreja, pra mim sempre foi natural questionar o que eu via, né? Eu não era ligado a essa lógica da obediência que às vezes leva muitas pessoas ao desligamento da igreja. Não, tem uma coisa aqui que eu não consigo, que pra mim tem um rompimento, então eu tenho que romper com a minha fé, com essa comunidade, com essa instituição. E pra mim não, pra mim desobedecer, questionar, criticar, fazia parte do que significava, do que eu aprendi que significava ser cristão. Então eu nunca me esqueço que uma vez minha mãe pediu pra eu fazer a leitura da missa. Algum grupo lá que ia assumir a liturgia da missa daquele dia não tinha ido, e aí ela pediu lá de última hora, faz a primeira leitura. E aí eu li o texto, e o texto tinha uma coisa horrorosa, assim, falando do Senhor dos Exércitos, que ia matar e destruir, uma coisa que
que eu odiava, que era aquela coisa assim, sem contar as mulheres e as crianças. Sim. Por que não conta as mulheres? Aí eu cheguei pra minha mãe, li o texto antes, falei pra ela assim: se eu for lá e tiver que ler esse texto, eu não vou falar a palavra do Senhor no final. Porque na igreja tem, você termina a leitura, fala a palavra do Senhor. Aí eu falei, não vou falar a palavra do Senhor no final, porque eu não acredito que isso aqui é a palavra do Senhor. Adolescente, rebelde, né? Revoltadíssimo. Gente. Nossa, gerou uma crise, uma questão, assim. Minha mãe, e eu brigando com ela na igreja, minha mãe, coordenadora da liturgia, eu falei, eu não vou falar a palavra do Senhor, chama outra pessoa pra ler, porque eu não vou fazer. Então tive essas vivências, assim, e tô aí, né, desobedecendo até hoje, que eu acho que é o melhor que a gente tem a fazer pela igreja. Que bom. Exato. No final você aprendeu certinho o É isso. cristianismo. E aí, agora falando, você falou aí de coisas que você aprendeu na igreja e a gente também, né? Eu costumo brincar que a igreja é uma fábrica de várias coisas. Sim. Muitas delas boas e muitas ruins, mas uma das boas é que você canta. Yes. E você desenvolveu isso na igreja, né? Yes. Eu queria saber como é que tá isso daí. Como é que é? A gente vai ouvir álbum do Murilo quando? Gente, calma, devagar. Babado. Como é que tá Devagar, sendo essa devagar, coisa? Você tá devagar, cantando devagar. e Tô tem se cantando, apresentado, é. né? Não tem me apresentado. Ano passado, eu fiz uma coisa que eu queria fazer tinha muito tempo, que foi na festa do meu aniversário, eu fiz um show pros meus amigos. Isso foi muito Lindo. legal. Inclusive tá no Muro Pequeno, lá no YouTube. Quem quiser ver, pode ver, fica à vontade. Assim... Ai, que eu não tava... Acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso em público, assim, tipo, Exclusivo! assim, ai, Breaking news. como está sendo a sua jornada de artista, Murilo? Assim, tem isso, né? Esse espaço da igreja foi um espaço importante, assim, nesse processo de vivência desse eu artístico, dessa criança viada que eu era, assim. Na escola também. Eu sempre fui muito espivitado. Você gente, que sempre fazia o gostei seu de ambiente aparecer, pra poder fazer alguma coisa. eu digo que eu era a Maísa de Piauí. Sabe a Maísa? Que era aquela criança prodígio insuportável, inteligente, não sei o quê. E eu era, tipo, meio isso, assim como a Maísa tinha um programa de televisão, eu tinha um programa de rádio com 12 anos de idade na rádio comunitária. Legal. Chamava Curumim, era um programa de música infantil, era mó legal. Que gracinha. Fofo. E aí eu sempre fui essa pessoa, assim, né? Obviamente, aí você cresce, você tem que fazer faculdade, aí vai fazer uma coisa que dá dinheiro, criança, o quê. Mas eu nunca me distanciei muito dessa coisa da arte, assim. Quando eu vim pro Rio, que eu vim fazer doutorado aqui, depois não terminei, não concluí o doutorado, enfim, histórias. Tá tudo bem. Foi ótimo, não tem como. Isso. É sobre isso. Mas quando eu vim aqui pro Rio, eu quis me aproximar um pouco dessa coisa da música, assim, porque quando eu morei em Minas, na época que eu fazia faculdade, eu tinha uma coisa que eu de vez em quando pensava, assim, é que eu ficava muito insatisfeito com o fato de que as pessoas que me conheciam não lembravam de mim como uma pessoa que cantava. Tipo, não era uma característica minha que as pessoas conheciam. E sempre tinha sido, porque quando eu tava em Piauí, tipo, cantei na igreja a vida Sempre foi o toda, Murilo que assim, canta. sempre fui o Murilo que canta, cantava na escola, cantava na igreja, cantava nos aniversários, cantava tudo que era canta. E aí eu ficava meio assim com isso, tipo, as pessoas, se eu perguntasse pros meus amigos pra me descreverem, me apresentarem, não sei o quê, nenhum deles ia falar assim, o Murilo tem uma voz belíssima, e eu ficava... Mas eu também não cantava, né, eu não toco nenhum instrumento, então tem essa coisa de não ter quem se acompanhar. Quando eu vim pro Rio, eu comecei a fazer aula de canto, porque eu queria desenvolver um pouco disso. Não fiquei muito tempo, porque estava me consumindo com o doutorado. E aí, depois de eu ter eu já sentia falta do tempo que estava em Minas. Aí eu experimentei estudar, desenvolver técnica vocal, desenvolver outras ferramentas, perceber as potencialidades da minha voz, assim. Aí eu parei, eu fiquei com mais saudade. Aí... veio pandemia, não sei o quê, 30 anos, retorno de Saturno, revendo várias coisas na vida, o que eu tô fazendo da minha vida, o que eu quero pros meus sonhos, pra minha carreira. Aí a pessoa que tá fazendo trânsitos religiosos vai num candomblé, aí um jogo de búzios, o orixá vira e fala assim, meu filho, vai fazer o que você quer, vai viver seu desejo, vai trabalhar com movimento, com coisa. E eu fiquei assim, tá, mas o que eu quero? O que gera movimento? O que é meu desejo? Perseguindo essa coisa. E voltei a estudar canto. E estudando canto, eu fui percebendo, assim, que esse lugar do desejo era um lugar, assim, de um corpinho vibrando, sabe? De uma coisa que mexe comigo, assim, que... porque eu tava aqui, meu desejo, o que eu quero, eu tava pensando decisões de carreira, o que eu vou fazer com YouTube, estratégia de conteúdo, crescer seguidores, fazer job, não sei o que, pipipi. E me reaproximar da música foi outra energia, assim, porque foi isso,
voltei a estudar canto ano passado. Tava curtindo muito, tava achando legal, maneiro, cantar, não sei o que, experimentar isso. Aí voltei com essa ideia do show, porque era pra ter acontecido no meu aniversário de 30 anos, que não rolou porque foi na pandemia. Aí um dia eu falei com... Acordei assim, falei assim, acho que eu vou fazer um show. Vou fazer uma coisinha voz e violão num barzinho ali, que eu conheci um cara que tinha um barzinho que ele disse que de vez em quando as pessoas iam lá fazer umas músicas, não sei o que. Eu falei, acho que eu vou lá. Aí eu conversei com um músico, aí eu conversei com uma amiga, falei assim, você podia dirigir, né? A gente pode montar uma proposta, uma dramaturgia, aí a coisa foi crescendo, aí a gente arrumou um outra musicista, aí de repente tinha cenógrafo, iluminador, e achando espaço, e vamos fazer uma transmissão no YouTube, e não sei o quê. E aí virou um negócio imenso, tava belíssimo, foi belíssimo o meu show. Ai. E poucas vezes na minha vida eu me senti tão inteiro como eu me senti aquele dia, assim. Foi muito incrível fazer aquilo. Eu não sei, assim, se com você é assim, mas às vezes a gente sai da igreja, muitas pessoas saem da igreja e acabam abandonando esse Aham, tipo sim. de atividade, porque acaba ficando traumatizado, né? Sim. E aí perde essa coisa do, nossa, eu gosto disso. E às Uhum. vezes esquece mesmo, né? Sim. E eu queria saber se de você vem, não só. Porque você falou muito da saudade, mas o que você. Dentro da sua arte hoje, cabe alguma coisa daquela época? Ou era só a saudade? Então, não, assim, hoje mesmo eu tenho aula de canto depois daqui, né? Aham. A gente está gravando esse podcast em pleno dia de Cosme e Damião, e eu vim para cá conversando com a minha professora de canto, pedindo para fazer uma apresentação na aula de hoje, porque eu achei uma serva enorme de cantores populares cantando canto de Cosme e Damião. E tudo. Que era coisas que a minha avó cantava ali, e muito da minha paisagem sonora na infância eu tenho, assim, clareza, memória cristalina das vozes das senhoras cantando dentro da igreja, assim, sabe? Tipo, essa coisa desse canto popular, desse canto de procissão, que eu acho que na igreja evangélica tem uma relação, né, olhando assim de fora, eu batendo aqui no microfone. Olhando de fora, vejo que a galera tem uma relação com música muito forte, né? Muito forte a presença da música na igreja evangélica, da música de louvor e tal. E é isso, né? O gospel, né, meu amor? Música preta norte-americana, babado, todo um negócio aqui de um soprão e um vozeirão, não sei o quê. A tradição musical no catolicismo é muito diferente, né? Porque a gente tem uma coisa de música litúrgica, não é qualquer música que se pode cantar na missa, e música de louvor a gente até tinha, mas não era muito do meu rolê, assim, era mais da galera Renovação Carismática, Movimento Shalom, essa galera de movimentos, né, na igreja, assim. Eu era de pastoral, raiz, SEBS, então era isso. No meu grupo de jovens a gente ouvia Legião Urbana, ouvia... Nossa, eu tive uma época Engenheiros do Havaí, gente, totalmente formação só musical heterossexual, assim. Legião Urbana e Engenheiros do Havaí. Mas é porque eram as músicas militudas, entendeu? A gente ouvia Cazuza, ouvia uns negócios assim. Pelo menos no gospel a gente tem umas divas pop aí, que a gente vai populando, Não, né? falta isso aí. divas pop. No divas pop católicas, assim. Não tem nenhuma? Não tem. Tem umas assim, umas Eliana Ribeiro da vida e tal, mas a Aline Barros, ela influenciou um pouco, ela foi um pouco diva Tem pop muita católica música dela também, dentro da que a igreja galera católica católica, né? canta também. Pois é, Fico Feliz é uma que eu sempre ouço quando eu vou ela- pra católica. mas não tem muito, assim, tipo, eu gostava de ouvir Zé Vicente, Padre Zezinho, Diva bem Pop é coisa de Padre Fábio velho. de Mello, né? Também, Bem né? coisa de velho militante, assim. Mas Fábio de Mello é um divo pop. Ele é É, um um pop, pouco é você não verdade, é, é. diva pop, Na igreja Padre católica Marcelo a gente não Rossi. tem diva pop, a gente tem padre fitness, entendeu? É meio clericalista, é o ó. É o ó, é o ó. Vocês têm os É, babados, né? tem uns padres bombados padrão, Inclusive, assim. Padre Marcelo. Padre Padrão. Ah, monstrão, né? Gente, bom. Padre Padrão vai ficar pra vida agora. Padrão. Acontece bastante. Mas é isso, assim, na galera do meu rolê, era uma vibe... É porque até hoje, assim, se pensar, eu até hoje, viado, eu não sou muito de ouvir diva pop, eu sou um MP bicha, entendeu? Então, na igreja, eu também era essa energia MP bicha, era uma música popular, um violãozinho, uma bom. coisa quietinha, Justo. com uma reflexão bacana. E essas coisas informam todas as minhas referências sonoras até hoje. Tanto que o show do ano passado, eu comecei com uma música que era um
uma oração, assim, uma reza, e eu fiz uma benzeção belíssima, um galho de arruda aqui, Eita. com a bênção que eu aprendi de uma amiga da minha avó, uma velha, que era também rezadeira, não sei o quê. Então essas coisas estão tudo na minha formação, assim. E eu tô doido agora, eu tava pra fazer outro show esse ano, no aniversário desse ano, não vai rolar, vai ficar mais pra frente, mas o próximo projeto ia chamar Benzeção. Tipo, todo com Poxa, esse tem que tom, assim, de... sair. Ai, tem que sair, Por vamos ver, favor. marcas, patrocínio, por gentileza, já Verdade. aproveita aqui o jabá. Mas eu quero muito fazer o Benzeção, assim, um coisa pra falar de saúde, de cuidado, de leveza, de tranquilidade, assim. Todo nessa referência. Que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver comigo. Lindo, eu amei. Bom, o Matheus estava falando de como conhecer o Murilo. E eu conheci Murilo há bastante tempo, mais antigo que a pandemia, assim. Eu acho que foi naquela fase que os youtubers estavam muito falando sobre raça. Uhum. E que o YouTube era um lugar de formação também, né? Assim, eu lembro que eu acompanhava muito você, Nathalie Neri, Gabi de Sim. Pretas, essa galerinha ali, né, do YouTube Black. E, de repente, vi Murilo falando de catolicismo, cristianismo. Aí falei assim, olha, uma bicha católica. E aí fui vendo os vídeos e aprendendo muito com o Murilo, né? Sobre teologia, inclusive. E eu fiquei surpresa, falei, nossa, eu não sabia que era tão parecida, assim, as coisas. Mas, no fim, pô, é óbvio que é parecida, é a mesma Bíblia, a mesma religião, enfim. Mas eu queria conversar um pouco sobre essa coisa da teologia queer, que eu também fiz Sim. o curso. E que tá rolando ainda, já Não, acabou. já rolou, já Já rolou. rolou Foi a lindo. outra turma. Mas fiquem ligados Façam, nos gente, uma cursos. delícia. Foi muito bom. Que bom. Foi né? muito bom. E tem um vídeo seu, acho que a gente até comentou no podcast do Redomas também sobre isso, mas é o vídeo que mais bomba no Murilo, que é o Aham. que a Bíblia não, Não diz diz sobre sobre homossexualidade. E aquele vídeo explodiu minha cabeça, assim. E eu acho que foi numa época que eu tava precisando desse conforto, né, assim, de entender qual o papel da Bíblia em relação a esses textos, né, e na minha vida, enfim. Mas você sempre diz que não quer que seja sobre isso, né? Não. Não quer que seja É. sobre isso. Então, como é que é a sua teologia queer? O que você pensa, assim, nesse sentido das teologias e dissidências sexuais de gênero? Olha, então, esse processo agora do curso que eu fiz recentemente, ele foi um novo mergulho nesse assunto, assim. Porque eu fui reler algumas coisas e para poder preparar as aulas, porque quando eu fiz aquela primeira formação que vocês participaram, era só o primeiro módulo. Agora eu acrescentei um módulo novo que era mais mergulhado na teologia queer, assim. Então eu tive que preparar novas aulas e aí reler outras coisas que eu não convivia tinha muito tempo. E assim, eu tenho pensado muito sobre o que a gente pode perceber ou enxergar ou ouvir de Deus nos corpos da gente, nas nossas vivências. Assim, para mim tem sido principalmente sobre isso a proposta de teologia queer que eu tenho pensado, que não é muito distante das outras pessoas que estão pensando teologia queer no Brasil, né? Vocês tiveram um episódio lindo aqui com a Cris e com a Anister. Inclusive, E- assistam. Se é. ainda não assistiu, Favor, volta aí que tá babado. E foi muito lindo, Ana falando sobre a relação dela com o texto, né? Como que ela está interessada por outros textos que são escritos nos nossos corpos, com os nossos fluidos, com as nossas viscosidades. Eu amei isso que a Ana falou, cara. Ana Esther é babado demais. E eu penso muito sobre isso, assim, agora no curso a gente trabalhou com um material muito bacana, que são os retábulos, uma coisa muito católica isso. Não sei se vocês já viram, assim, você que falou que gosta de visitar a igrejas históricas, assim, é muito comum em igrejas históricas, católicas, ter aquelas salas dos milagres, salas antigas. E nessas salas dos milagres as pessoas fazem uns quadrinhos com desenho, ou contando, narrando o milagre que elas receberam, assim. E aí eu acho, isso é uma coisa muito forte do catolicismo latino-americano, essa coisa no Brasil se chama ex-voto, mas são retábulos, né? Na América Latina, no México tem muito e tal, são esses quadrinhos que as pessoas fazem para agradecer milagre, agradecer promessa, esse tipo de coisa. E eu achei num site um acervo de retábulos contemporâneos que tinha vários retábulos feitos por pessoas LGBT. Olha só. E era um material maravilhoso, assim. Então, quando eu fui discutir teologia queer, eu falei assim, eu vou ficar discutindo Bíblia, texto bíblico, pé da letra, texto bíblico. Eu quero olhar para a imagem de Deus que tem nessas pessoas aqui, na travesti, agradecendo a Nossa Senhora Virgem de Guadalupe por ter acompanhado ela na cirurgia do processo de adequação de gênero, né? E aí
pintura é ela deitada em cima de uma maca com o pênis cortado do lado e os médicos assim, e a imagenzinha de Nossa Senhora de Guadalupe do lado dela. Mulheres agradecendo a companhia da Virgem quando elas foram fazer um aborto, porque só a Virgem podia acolher o drama dela. Um casal agradecendo que eles tinham encontrado uma casa de swing Muito bom. onde tinha outros casais que gostavam de látex e sadomasoquismo, e eles agradecendo a Virgem de não sei quê por terem encontrado essa casa de swing onde eles podem se divertir. E eu achei isso maravilhoso. Eu também porque- achei isso maravilhoso, levar isso aos pés e dizer assim, foi ela que me ajudou. Agradecer a Virgem. agradecer Virgem. a Virgem, sabe? Eu achei isso maravilhoso e um super potencial, assim, de... essas coisas existem, assim, tem retábulos dos anos 70 de homens gays agradecendo porque encontraram um companheiro, retábulos dos anos 80, 90 de homens gays travestis, trabalhadoras sexuais agradecendo porque o teste para AIDS deu negativo, sabe? Esse tipo de memória, assim, que para mim é muito mais interessante do que ficar nessa discussão do que diz o texto, do que diz o pé da letra do texto. Independentemente do que diz o texto, pessoas LGBT ao longo da história, independente do que diz o texto, independente do que diz a norma, independente do que diz os pastores, os padres da igreja, pessoas LGBT sempre tiveram uma relação com esse divino de alguma maneira. E aí me interessa muito mais entender que divino é esse que protegeu essa trabalhadora sexual da AIDS num período de vulnerabilidade de epidemia. É esse Deus que eu acredito. Então, esse quadro feito por essa mulher, ele é muito mais teológico para mim do que muito cânone, livro, texto de teologia que a gente vai discutir, estudar, particularmente dentro da Igreja Católica, que a teologia feita por pessoas leigas é totalmente desincentivada, né? A teologia é feita praticamente por padres. Então, são homens cisgêneros, a maior parte deles heterossexuais. Os que não são heterossexuais muitas vezes estão vivendo milhões de complexidades com as suas sexualidades e pensando suas teologias a partir de uma matriz, de um olhar heterossexual. Às vezes até para ser progressista. Às vezes até para defender a gente, reproduz as mesmas moralidades, reproduz as mesmas lógicas, porque não são teologias que nascem a partir dos nossos corpos, assim. Então, para mim, pensar sobre teologia queer nesse momento tem sido... entender que o que me interessa não é o que a Bíblia tem a dizer sobre as pessoas LGBT, o que a igreja tem a dizer sobre as pessoas LGBT. É o que as pessoas LGBT têm a dizer sobre a Bíblia, o que as pessoas LGBT têm a dizer sobre a igreja, o que os nossos corpos revelam de Deus. O que nasce, o que surge dessa nossa experiência, né? E aí foi muito legal, porque a gente teve a experiência no curso da galera que fez o curso fabricar os próprios retábulos. E aí foi muito lindo, foi tipo o trabalho de conclusão, assim, e aí o dia de apresentar eu fiquei muito emocionado, e teve um menino que foi muito bonitinho, assim, que ele postou, ele fez o retábulo dele com uma foto dele de criança recebendo a primeira comunhão, e aí ele colocou em cima da Eucaristia, ele colocou uma rodinha assim, as cores do arco-íris, e escreveu a oração, que ele agradecia ao menino Jesus por ter livrado a infância dele de todas as investidas do demônio da heterossexualidade. Ai, glória a Deus. Achei maravilhoso, Muito assim, bom. foi lindo, eu acho isso maravilhoso, sabe? A gente poder se desapegar desse texto, desse pé da letra, dessa prisão, dessas doutrinas, desses dogmas, para poder entender aquilo que a gente precisa, né? Porque eu acho que a única visão de Deus ou quer dizer, a única não, né? Tem muitas visões de Deus que não foram contempladas. Mas o que eu digo, assim, é que a visão de Deus que a gente experimenta é só a gente que experimenta mesmo. A experiência de Deus nas nossas vivências, nos nossos atravessamentos, é só a gente que experimenta mesmo, assim. Então, a gente tem uma visão, uma leitura de Deus a partir desse lugar para oferecer, que é uma visão que as igrejas não vão conseguir chegar por conta própria, que os teólogos canônicos, os pastores, os bispos, não vão chegar por conta própria. Só a gente tem condição de fazer mesmo, assim. Então, acho que tem que fazer mesmo, assim. Se a gente quer, se a gente tem vontade, se dá tesão, se é gostoso fazer teologia, vamos nessa, sabe? Vamos nessa. Bora nessa, que delícia. Bom, eu ainda tô bebendo disso aqui que você tá falando, eu tô processando. Me lembrei de um livro do José Maria Mardones que eu li durante a graduação de teologia, que é o Matar Nossos Deuses, que foi um livro, assim, muito
importante na minha história, porque ele me ajudou a olhar para além das interpretações teológicas que eu tinha à mão e que me levou para esse lugar. E, nossa, eu fiquei com muita vontade de ver todo esse trabalho aí. Não sei se vocês também. Eu Não, fiquei super. muito nessa. Mas enfim, Tem depois. muita coisa boa sendo produzida por aí, assim, e foi muito doido que eu tava recuperando algumas leituras que me escandalizaram um pouco também. E eu fico assim, a gente é muito encaixotado pra falar de sexualidade, falar de sexo, de desejo, mesmo. sabe? A gente precisa revolucionar algumas coisas. Eu tava lendo um livro do Robert Goss, o Queer in Christ, não sei se vocês já ouviram falar, é um dos clássicos, assim. E eu não imaginava que a narrativa dele seria uma narrativa tão profundamente pessoal, assim, tão particular. E ele fala da relação, que ele fala umas coisas que eu fiquei um pouco chocado, assim, confesso. Mas ele disse que ele percebeu por muito tempo que toda aquela fé que ele tinha estabelecido por Jesus, que era uma espécie de amor erótico. E que ele entender que o que ele sentia por Jesus era um tesão, foi fundamental para ele entender que ele gostava de homens, foi fundamental para ele se entender como uma pessoa gay, foi entender que o amor que ele sentia por Jesus era esse amor aí que os gays sentem por outros homens, assim. E de como que isso foi fundamental para construção da sexualidade dele, como que ele vivia a sexualidade dele de maneira profundamente espiritual, e que rezar a Eucaristia com o companheiro dele no café da manhã do domingo era tão sagrado quanto o sexo que eles faziam depois. Duas formas de se conectar com Jesus de alguma maneira, assim. E eu fico assim, se a gente fala isso em determinados lugares aí, as pessoas se escandalizam de uma maneira... Mas isso é sobre pensar, sobre que face de Jesus é essa que se revela quando a gente... Que divino é esse que tá presente quando a gente transa, sabe? E ele se revela pra todo mundo de Pra forma todo mundo, individual, né? Exato. Cada um tem a revelação de um jeito, né? Não, e eu tava lendo e falando assim, gente, mas isso aqui é filosofia do Tantra, é tipo assim, sabe? A galera na Índia tá pensando sobre essas coisas aqui faz muito tempo, e como que a gente, na nossa tradição teológica, distanciou totalmente o espírito do corpo, né? A espiritualidade do desejo, enfim. Então tenho pensado muito sobre isso, porque é isso, a sensação é de que essas coisas nunca tiveram separadas, né? Nunca tão separadas. Ainda bem que a gente está falando disso só na internet. Né? Tá bem seguro, bem tranquilo. Inclusive, a minha pergunta vai nesse lugar aí. Sim. Você já está na internet há um tempo falando sobre alguns assuntos que são polêmicos, que são difíceis. E eu queria saber como é que foi isso para você, assim. Eu não sei exatamente quando foi que você começou essa produção de conteúdo, mas como é que você lida com essa história, assim, de ter seguidores, de ter pessoas querendo que você fale sobre um assunto, e assuntos que às vezes são difíceis de ser falados por conta, enfim, né? Brasil 2023, conta aí. Assim, é complexo, né? Eu tento tratar as coisas com o máximo possível de responsabilidade. Mas especialmente em relação a esse assunto, assim... Eu não sei, as pessoas me perguntam assim, você tem hater e tal? Eu falo, tem umas pessoas que comentam uns negócios lá, mas eu... Sabe uma coisa que eu digo que fez muita diferença na minha trajetória como criador de conteúdo? É que quando eu comecei a criar conteúdo, eu já fazia terapia na época. Isso foi muito importante. Fica a dica aí, hein? Isso foi muito importante, principalmente porque eu fui dessa primeira geração de criadores de conteúdo que estavam no YouTube, falando sobre temas sociais. Essa galera ali, Nathalie Neri... Eu batendo a mão no microfone, gente, desculpa. A galera ali, Nathalie Neri, Gabi Oliveira, a gente foi ali, Ana Paula Xongani, a gente foi ali daquela primeira... Canal Que das ano Bi, isso? 2015 eu comecei. Já tinha youtubers antes, né? Mas esses canais que estavam começando a falar sobre essas questões começaram a ganhar visibilidade nessa época. E eu conheci muitas pessoas que começaram a fazer isso meio assim, tô gravando uns vídeos aqui, aí foi dando certo, aí de repente tinha um negócio enorme, aí surtou, aí entrou pra terapia. Eu já tinha entrado na terapia porque eu já tinha tido motivo pra surtar antes. LGBT desde cedo. né, gente? E aí eu passei por esse processo sendo muito acompanhado, assim, então tendo muito tempo de refletir sobre as responsabilidades, de refletir sobre os desafios, de refletir sobre o lugar, a exposição, não sei o quê. E eu sempre tentei ter uma relação muito tranquila e muito transparente com a galera que me segue, com a galera que me acompanha, assim. Tanto que agora os últimos vídeos que eu tenho postado no YouTube, muito raramente, porque lógica de produção pro YouTube já é outra coisa, mas boa parte desses vídeos tem sido falando sobre coisas que eu mudei de ideia em relação a vídeos antigos. Vários desses vídeos, assim. E eu falei disso, assim, nossa, eu chego no vídeo e falo assim, gente, aquele negócio que eu falei naquele vídeo horroroso, mas eu não vou tirar aquele vídeo do ar, porque eu acho importante que a gente registre nosso processo de mudança de consciência, de mudança de opinião na internet, né? Principalmente na internet hoje, que o seu tweet de 2011 volta e vira polêmica e treta e tal.
Mas é isso, assim, eu nunca tive muitas tensões, principalmente pensando nesse lugar de ser um comunicador que falava sobre religião enquanto uma pessoa LGBT e tal. Tem os fundamentalistas que comentam, tem, mas assim, os fundamentalistas, gente, sabe, eu vou fazer o quê? Vou brigar com eles? Vou gastar energia com eles? Vou discutir? Não, eu silencio e deixo lá, entendeu? Não, Entrega pro diabo, como diz o apóstolo Paulo. entendeu? Tipo, eu não tenho que brigar com essa gente. Já tive muito estresse, muito estresse com galera progressista, assim. E aí eu acho que vocês também estão acostumados, né? De pessoas que não, que não compreendem a importância do debate sobre religião a partir do olhar e do lugar de pessoas religiosas progressistas, assim. Isso é uma treta antiga que a gente tem, eu já fui muito mais... Já tive muito mais receio de falar sobre essas coisas, porque eu comecei a fazer essa discussão numa época que não era muita gente que fazia na internet, né? E aí tinha sempre aquela coisa do discurso de não cair no discurso da cristofobia. Ah, você tá dizendo que o movimento LGBT é cristofóbico. E tipo assim, não, porque não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, a gente tem mais que odiar a igreja mesmo. Falou, mas tem mesmo, gente, eu também detesto a maior parte do tempo, entendeu? Vou fazer o quê? Enfim, várias questões, assim, acho que também porque eu tive pouco espaço para poder falar sobre coisas que eu falei aqui hoje, né, como essa minha vivência, sobre como foi essa vivência, as pessoas que não conhecem a história não vão necessariamente entender o argumento, mas depois de um tempo eu comecei a me estressar. Depois de um tempo eu comecei a perder um pouco a paciência, entendeu? Uhum. Porque, primeiro porque essas disputas me adoeceram muito. Primeiro, principalmente porque elas não aconteciam só na internet, mas elas aconteciam principalmente dentro da academia, dentro da universidade. Aí era pesado. Porque pesquisar religião dentro das ciências humanas, pesquisando movimentos progressistas, é uma questão, porque se você pesquisa religião dentro das ciências humanas é para falar mal de religião, óbvio. Você é um cientista social, como você não vai falar mal de religião? E aí você chega lá dizendo que tem um movimento que é religioso, mas faz um trabalho bacana, tem alguma coisa errada. Ah, você é cristão também, né? Você é cristão também, entendi. Não, acho que você tá sendo meio ingênuo. Aí, né, enfim. Aí uma pessoa negra, nordestina, LGBT, com todos esses atravessamentos, essas tensões, assim. Aí eu comecei em algum momento a ficar muito bolado, porque em algum momento eu entendi que é um problema complexo que a gente tem, que é de todo mundo achar que entende muito de religião. E eu detesto ser essa pessoa que diz assim, porque você tem que estudar para poder entender determinados assuntos, trazer para esse lugar formal, acadêmico, etc e tal. Mas sabe aquela coisa que a gente fala na internet sempre de... quando vem um engenheiro dizer que tem que construir o prédio assim, ninguém vai questionar. Mas quando vem um cientista social dizer essa explicação, as pessoas questionam. Pois os cientistas sociais, os engenheiros todo mundo faz isso com o tema da religião. Todo mundo. Galera das ciências sociais e nas ciências humanas leu 2 capítulos do Foucault e acha que entendeu o cristianismo, assim, de cima a baixo. E o pior é que a compreensão que as pessoas têm de religião, normalmente é a compreensão mais ultrapassada dentro da sociologia, dentro da ciência da religião, que é aquela compreensão lá do Durkheim, que diz que uma igreja é uma comunidade de indivíduos em torno de práticas religiosas idênticas. Qual igreja tem práticas religiosas idênticas, assim, tipo, tudo que foi produzido depois disso foi para superar isso, mas ainda é uma visão que impera no senso comum. E que está ligada normalmente ao obscurantismo, a fundamentalismo, à obediência, a ideia de crença e obediência. Se você crê, é porque você não pensou o suficiente. Se você obedece, é porque você não tem autonomia. Então, se você está defendendo isso, não é porque você pensou sobre, é porque você é crente e é obediente. Então, e aí já entra num lugar que é muito difícil fazer esses debates, porque a partir do momento que as pessoas se defrontam com o fato de que eu sou gay e católico, elas já se fecham para discussão, assim. Não, você não tem nada a contribuir. Você não sabe do que você está falando. Porque se você soubesse o que você está falando, você tinha saído da igreja. O caminho necessariamente é o caminho da saída. Quem sabe? Sei eu que nunca estive lá, que não estive na sua pele, não tenho essa experiência, né? Então chegou um momento que eu comecei a me estressar um pouco com isso, assim, e não topar mais algumas discussões e fazer outras de uma maneira
mais despreocupada, assim, também. Entender que eu não tô dialogando com todo mundo. Eu acho que isso é fundamental hoje, assim. Na internet, apesar da gente viver numa lógica cada vez mais extremamente nichada, as pessoas ainda acham que elas têm a obrigação de falar com todo mundo. E a gente não tem a obrigação de falar com todo mundo. Então, assim, as pessoas chegam e dizem assim, mas eu não consigo entender esse negócio aí de você ser gay e ser católico. Aí eu falo assim, tudo bem, se você não consegue entender, eu posso até te explicar, mas você quer entender? Você tá afim Tá de aí. entender? Porque às vezes quando a pessoa fala, eu não entendo esse negócio, ela não tá realmente querendo entender, ela tá querendo que eu me justifique pra ela me apresentar os argumentos dela pelos quais ela discorda. E eu não tô com esse tempo, com essa energia, e nem com essa necessidade, amor, sabe? Sabe, assim, tipo... já resolvi essa questão na minha vida, assim, tem anos, bora, tem outras coisas aqui pra resolver, outras urgências, outras questões, tensões. Então, eu não tenho essa preocupação, assim. Agora mesmo eu fiz aí uns vídeos para poder divulgar o curso de Teologia Queer, e aí recebi uns comentários, assim, aí eu só continuo rolando a tela, assim, sabe? Porque Segue a vida. porque realmente as pessoas, mas tá rolando exposição, não sei o que, até avisei a assessoria de imprensa lá da agência que cuida, caso pipocasse alguma coisa, desse um ataque hater, derrubasse meu Instagram, não sei o que, nanana. Mas de resto ninguém nem ficou sabendo que rolou essa parada, sabe? Porque eu realmente tento não me afetar, acho que isso pode ser uma dificuldade, né, quando a gente está exposto, assim, acho que algumas situações, os ataques, eles podem chegar realmente a um lugar muito complicado, muito violento. Mas em relação aos debates mesmo, hoje eu falo sobre o que eu acho que tem importância. E é isso. Falo sobre o que eu acho que tem importância numa abordagem que eu tento fazer ser didática, ser aberta, ser redondinha, bem amarrada, etc. Construir uma linguagem bacana para poder falar dos assuntos que eu falo. Mas eu não estou preocupado em me desculpar, nem fazer as pessoas, sabe? Tipo, convencer todo mundo. Assim, não... Qualquer coisa faz seu curso, né? Pois é. Tem isso, sabe? Tipo, pô, nem fez o curso e tá aqui vindo falando aqui, coisa, nunca me sabe? deu nada. Palhaçada. Tô produzindo conteúdo há um tempão aí, gente. Vai atrás, sabe? Perfeito, gente. Acompanhe o canal do Murilo. É uma das melhores coisas que a gente tem nesse YouTube. Deixa seu like aqui no vídeo com ele e vai lá depois se inscrever no canal dele. E no nosso também. Eu acho que temos um grande programa. Que Obrigada, delícia. Murilo. A gente costuma terminar pedindo para os nossos convidados e a mesa presente semear um sonho. Qual que é seu sonho hoje? Caramba. Nossa, caramba, que difícil. Meu sonho hoje... Mudar o mundo, né? Assim. Ó, Não, é isso, assim, eu sonho... Eu sonho com... Falando uma coisa bem nossa, assim. Sonho com Páscoa, sabe? Com vida nova, assim. Com vida diferente. Sonho com possibilidade da gente ter outras perspectivas de vida, de relação consigo mesmo, de relação com sua espiritualidade, de relação com as pessoas. Vou dizer uma coisa que eu estava escrevendo essa semana. Eu sonho com cidades que sejam arquitetadas para o amor. Que ninguém tenha que morar longe de casa para ir morar perto do trabalho. Que ninguém tenha que morar longe da família, da sua comunidade. Para poder ter acesso às coisas, assim, acho que isso passa também, assim, hoje muito da minha jornada espiritual, religiosa, tem sido movida pela saudade da Bahia, principalmente, estou com saudade da Bahia, sinto muita saudade da Bahia, sinto vontade de voltar para a Bahia, e o que eu acho que eu sinto mais saudade é isso, é de estar perto das pessoas, é de estar perto da minha comunidade, é de ter uma rede, é da senhorinha mais velha batendo na minha mão porque eu tô pegando a Eucaristia com a mão errada. Canta mal, menino! De ouvir a minha avó desafinada cantando uma ladainha qualquer, sabe? Sinto muita falta de ter Porque no Rio de Janeiro não tem isso! Porque essa cidade é uma cidade arquitetada pra violência, pro caos, pro trabalho, pro enriquecimento, boemia. né? E a gente não tem cidades que são arquitetadas pro amor, a gente não tem vidas que são arquitetadas, estruturadas pro amor, a gente não tem igrejas que são arquitetadas pro amor, pras relações, pros vínculos. Então, acho que eu sonho com isso. Sonho com uma sociedade que seja arquitetada pro amor, pro tesão, pro desejo, pra gostosura, pra felicidade. Ai, que lindo. Eu amei esse sonho. eu também. Eu que tô quase querendo trocar e dar um RT aqui. É isso. E o sonho de vocês essa semana? Qual que Bom, é? o meu sonho essa semana é que a gente possa se reconciliar com
as coisas que fizeram bem pra gente e a gente não lembra, sabe? Igual você falou. Tipo, que haja reconciliação entre pessoas e sentimentos. Eu acho que é um sonho pra mim também. Eu quero muito sentir saudade, assim, como você sente, assim, das coisas, sabe? Acho que reconciliação com os meus sentimentos, com os sentimentos em relação às outras pessoas. Acho que hoje é isso, assim. Principalmente porque você falou com tanto carinho, assim, sabe? Da sua vivência na igreja. Que, tipo, putz, que sentimento bom de todo mundo sentir, sabe? Aham, sim. Enfim, acho que é esse meu sentimento, meu sonho. Caramba, eu tava com uma coisa pensando e aí você ficou organizando e me desorganizou aqui. Eu acho que eu sonho com uma Páscoa. Eu já tenho há algum tempo sonhado com um festival de música na Páscoa, porque eu acho que a Páscoa é o nosso feriado, assim, é um feriado tão importante para a cultura cristã e que é tão roubado pelo capitalismo, de certa forma, que eu acho que, assim, esvazia o sentido desse feriado. E eu sonho com uma celebração, mas eu sonho com uma celebração onde nós nos entendamos como cristãos, todos nós, assim, que não hajam... Isso é uma coisa que eu sonho para o Brasil, assim, de que cristãos consigam se ver como parte de um todo e não como essa repartição de repartidos nas suas dores e nos seus lugares, brigando entre si, dizendo que servem ao mesmo Cristo. Eu sonho que a gente pare de brigar e que a gente pare de se ver como primo ou como outro, né? Mas é isso, nós amamos a Cristo juntos, então... Eu sonho que existam mais mesas onde evangélicos e católicos se sentem assim, conversem com tanta tranquilidade, com tanto amor. Foi muito bom. Axé. Perfeito. E o seu, Lulu? Eu dou RT no sonho de todos vocês. E pegando um pouco do que o Matheus falou e o que o Murilo falou também sobre esse trânsito religioso e sobre essas tradições de fé e religião que se misturam, né? Eu acho que o sonho também com o Brasil que a interreligiosidade seja celebrada mesmo, sabe? E que a gente consiga sentar com pessoas do candomblé, da umbanda, do catolicismo, dos evangélicos, do budismo, sei lá, todas as religiões que são tão bonitas. E olhar e falar, cara, que isso é tão bonito. Aham. E visitar sem medo de demônio. E, sabe, essa coisa, assim. Eu acho que esse é o meu sonho pra Viva gente. Cosme e Damião e os Herês e a Ibejada. Axé. É sobre E eu isso. queria convidar você que está assistindo a compartilhar o seu sonho aqui nos comentários também. Sim. Compartilha com a gente, assim, a gente está sempre falando e a gente quer saber o de vocês também, vamos compartilhar, né? Pois Eu é. tenho mais um sonho, que é ver você na conferência Novas Narrativas Evangélicas, Olha de aí. 8 a 10 Eu de só dezembro. sonho sobre isso. Eu também, tô sonhando com isso todo só isso. Só isso. Eu juro. E a breaking news aqui é que teremos Murilo. Uhul! Se Deus quiser. Posso Tá bater quase- na mesa? querido? Pode! Yes! É Coisa isso. boa. Murilo Então, vai tá com a ó, vai gente. lá no perfil do Novas Narrativas Evangélicas no Instagram, você pode se inscrever, tá lá no nosso link na bio, faz a sua inscrição. Tem várias modalidades, tem vários ingressos diferentes, então não fica de fora. E semana que vem o Tudo a Gente tá aqui de novo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Não deixa de curtir, não deixa de seguir, de se inscrever no nosso canal. E continua compartilhando também histórias bonitas como essas do Toda a Gente de hoje. Quero deixar aqui meu agradecimento, meu abraço a Tid Setúbal, que tá tornando tudo isso aqui possível também. Muito obrigado a Tid. E um beijo pra você que acompanhou a gente aqui até agora. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau! Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.